alimentação de acordo, né? Não comeu o que nós estamos comendo hoje à noite. Então a colega lá tem mais chance de chegar aos 120 do que nós. Então, mas aí tem a pergunta, aí eu fui adiante para a segunda geração. Está mostrando ali? Minha filha adotiva nasceu em 1973. Estava com 34 anos quando eu preparei isso aqui. Agora é uma senhora com 37. O Klaus está com 36. A Sofia está com 31. A terceira geração sou eu. Estou com 65, a Vale está com 64. Meu pai chegou aos 81 anos. A mamãe está agora com 88. O meu avô, que seria a quinta geração, só teve 63 anos. Problemas cardíacos, ele caiu morto no meio da rua. A minha vovó, Guilhermina, chegou até os 84 anos. O pai da minha mãe só chegou aos 61 anos e a vovó Sofia a 71. Agora, se eu vou para a sexta geração, desse aqui eu não tive os dados todos, porque ele abandonou a família, meu bisavô, e nós não sabemos onde é que ele foi parar. Então, isso não acontece quando você estiver pesquisa só na história das famílias de vocês. Isso faz parte da história da humanidade, de repente alguém da família desaparece. Eu não sei com que idade ele morreu, mas a esposa dele chegou aos 78. Então, isso é a sexta geração. Isso são meus bisavós. Né? Eu tenho pessoas que estão com 81, e a esposa que morreu com 58, aqui com 90 anos, eu não sei quando Maria faleceu. O Teodoro teve 73, e a esposa dele morreu com 63. Tem a sétima geração, que seriam meus tetravós, né? Tem alguns aqui com 77, 55, 89, 74, 60, 75, 86, 74, 91 anos. Quer dizer, vejam, nós estamos aqui no início do século XIX, né? E tem gente aí bastante igual. Agora eu vou aqui para os meus tetravós. Né? Tem pessoa que morreu com 30 e 29, muito jovem. Eu teria que olhar o que houve aqui, mas isso é a época em que pegou as guerras napoleônicas, tá? Fome, miséria, o que aconteceu ali. Não tem todos os nomes deles, vocês notam, deveria aumentar percentualmente agora, que isso seriam os pais da sétima geração. Da nona geração, eu só encontrei um casal, os outros eu não peguei, mas aí tem 57, 78 na décima geração, na décima primeira geração, 72 e 41 anos, 66 e 81 anos. E o mais antigo que eu cheguei falece em 1680. Eu sei que o nome da esposa dele era Agnes, mas eu não tenho a idade com que ela faleceu e os outros dados me faltam. Então faltaram registros. E lembra desses registros, eles passam a ser importantes a partir do período do absolutismo. Né? O rei quer controlar todo mundo e saber quantas pessoas existem. Então, o que eu encontrei? Eu tenho nonagenários na sexta e sétima gerações. Eu tenho octogenários na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na 12ª geração. Os mais jovens morreram na 8ª geração. Um casal com 30 e poucos anos. Há muitos septuagenários, mas eu descobri que eu descendia de sobreviventes. Porque cada um deles teve irmãos que morreram muito cedo. Então, na quarta geração, eu tinha os dados inteiros da família. Morreram muitas crianças que não deixaram descendentes.
bisavós, eu já pude ver nos livros de registro paroquial aqui no Brasil, filhinhos que eles perderam. Eu tinha os dados mais exatos. Então, a minha história, eu descobri era a história da longevidade dos sobreviventes. Então, como é que a gente trabalha com seres humanos e números? O que acontece na história da humanidade é que existe um crescimento populacional em ritmo acelerado. No momento de número, lembra que eu disse para vocês, vocês são filhos e filhas da geração da pílula. As mães, vocês tiveram a oportunidade de determinar quantos filhos queriam ter. Isso foi muito importante na história da emancipação da mulher. Isso possibilitou condições, inclusive, para vocês poderem ir para a universidade. Se tivesse mais irmãos, talvez não teriam possível, talvez teriam que estudar com maiores dificuldades ainda do que tem. Então, uma coisa muito importante é sempre a capacidade do ser humano de obter sua subsistência, que precisa ter alimentos. E quando faltava alimento, os grupos humanos eram levados a migrar para outra região. Então, a civilização depende sempre da agricultura. E nós, no momento, estamos naquela situação, tem gente que não tem um prato de comida por dia. Pega na África, na Ásia, nós temos alguns casos excepcionais no Brasil, se bem que nos últimos anos a situação também tem mudado. Então, há 12 mil anos atrás, o ser humano começa a domesticar animais e plantas, ele sabe o que pode comer, ele começa a plantar determinadas coisas, começa a criar determinados animais que permitem a alimentação para ele. No século VI da nossa era, nós chegamos ao primeiro limite de nossa produção agrária. Nós estamos aí no Império Romano, e aí começam as ondas daqueles bárbaros que vêm lá da Idade Média, que vêm do interior da Ásia em busca de comida, vão destruindo tudo que eles não podem comer. É o fim do Império Romano que se prepara a isso. E, ao mesmo tempo, a falta de comida, os aglomerados urbanos, os cadáveres que ficam inseguros, vão levar à peste no governo de Justiniano. E, vencida essa fase, a sociedade se estabelece novamente, nós vamos ter novamente uma expansão da agrária que vai até mais ou menos o ano de 1300. Em 1300, são esgotadas as possibilidades de produção de alimentos para a Europa, porque eu não tenho registros de como é que está a situação aqui na América. Aqui o pessoal tem o milho, lembra que nesse período dos Andes, o pessoal fez aquelas terraças para poder plantar a batatinha, para poder plantar o milho, porque aqui tem condições. Mas na Europa tem a peste negra, que vai matar de novo milhões de pessoas na Europa, e isso vai salvar a Europa. Não, infelizmente é essa a questão. Então, não tem alimentos, vem a peste, leva a população, e isso equilibra de novo. Sim. Aí tem a nova fase da expansão, que nós estivemos tratando das navegações, Tu pode começar a transferir agora populações da Europa para as Américas. Depois vem para a Austrália, o pessoal vai para a África. E assim, no ano de 1800, nós chegamos a 900 milhões de habitantes do planeta. Isso há 200 anos atrás. Nós vamos ter que ver qual é a nossa população hoje. Naquele ano, um teólogo inglês, sob o nome Malthus, ele afirma que nós chegamos à expansão máxima possível do planeta. E o planeta não podia mais alimentar a humanidade. Bom, nós estamos aqui hoje
chegamos a 6 bilhões de habitantes, quer dizer, de 950 milhões, nós chegamos hoje a 6 bilhões de alimentos. Então, com isso eu chego a uma outra questão. A evolução humana não pode ser entendida a partir de cifras. Né? Quantidade de comida, eu tenho octogenários e nonagenários em diferentes situações. Tem outras coisas que determinam. Então agora eu resolvi olhar então uma vez a questão dos nascimentos e a questão da fertilidade. Então, nos 2 últimos séculos, houve um crescimento impressionante da população, de 950 milhões, né? Foi a 6 bilhões de habitantes. Então, mas as taxas de natalidade eram mais altas no período anterior, mas morria mais gente. Na Europa, de cada 1000 pessoas bebês que nasciam, 40 morriam. Hoje, a taxa é 3 vezes menor. Você sabe que um dos itens hoje para atingir a qualidade de vida nas populações é quantas pessoas morrem em cada grupo de 1000 pessoas. É o IDH que o pessoal fala. Mas, na África atual, nós temos taxas da Europa de 200 anos atrás. De cada 1000 crianças que nascem, 40 morrem antes de atingir o primeiro ano de vida. Então, a taxa de mortalidade infantil muito alta. Vocês sabem que uma das minhas últimas pesquisas aqui na universidade foi sobre a morte nas áreas de imigrantes do Rio Grande do Sul. Então, aí, no cemitério dos imigrantes, eu encontro para cada 2 carreiras de crianças que moram, um carreiro de adultos. Valeria a pena vocês fazerem empiricamente nas localidades de vocês, ou quando vocês vêm, olhar os cemitérios mais antigos, vocês vão encontrar sempre isso. 2 carreiros de crianças e um carreiro de adultos. Né? Que são esses cemitérios bem cuidados dessa forma. Então, a alta taxa de natalidade relacionava-se com a alta taxa de mortalidade infantil. Somente metade das crianças chegavam aos 15 anos de idade. Então, sempre que irias ter amparo na velhice, tu tinha que ter no mínimo 10 crianças. 5 dessas talvez iriam sobreviver e iam cuidar de ti quando fosses idoso. Então, quando vocês estudarem a história da família, vocês vão encontrar, de repente, 16 nascimentos, 18, né, alguns casos. Então, mas a gente não pode considerar a alta taxa de natalidade, então, de natural ou sem controle. O pessoal praticava o aborto, o infanticídio, e era comum coitos interruptos. O pessoal tinha relações, mas na hora da ejaculação o homem retirava o seu pênis da vagina da esposa para não acontecer fecundação. Né? Isso era algo terrível, porque os dois não chegavam à explosão do encontro que o ato sexual permite, justamente nesse aspecto. Ou então não se podia ter relações sexuais nos dias férteis da mulher, que é o dia em que a mulher mais alegria sente no ato sexual. Né? Então, você tinha esses inconvenientes e essa dificuldade. Então, se conhecia preservativos e espermicidas, mas havia controle religioso. Lembra que eu falei para vocês, o confessionário, na história moderna, né? Depois de 9 meses a mulher não estava grávida, o padre desconfiava, né? Como é que vocês estão tendo relação sexual aí? Né? Então vinha essa pressão moral em cima dos casais. Então, os casamentos, então, por recomendação do Celimalcos, ocorriam quando a mulher beirava os 25 anos. Mas estão mais ou menos chegando a isso de novo, às vezes 30 anos.